Vamos começar? Então, para quem não me conhece, eu sou Raquel Patro, editora do site jardineiro.net, e essa live, depois de 2 semanas sem lives, vai ser sobre gramados, gramas, né? Esses verdes aí que forram os nossos jardins. Vamos começar com as perguntas da Marinalva Paula. A Paula aproveitou bem o box de perguntas que eu deixou todas as dúvidas, né? Se você não estiver assistindo aqui, Marinalva, apareça. Agradeço muito que você faz muitas perguntas. Gente, vocês podem colocar várias perguntas, não precisa colocar uma pergunta só, tá bom? Então o assunto vai ser sobre gramados, tá, gente? Então não adianta vocês me mandarem perguntas aí sobre outras coisas. Até funciona para eu ter ideias para próximas lives, mas nessa live eu gosto de deixar bem o assunto bem certinho, porque eu gravo essas aulas e edito elas, né? Tiro algumas coisas assim que tipo, no começo, no final, enquanto eu tô esperando o pessoal chegar, mas depois eu coloco a live no YouTube pra quem, né, perdeu um pedacinho, ou chegou atrasado, ou naquele horário não podia assistir, tá trabalhando e tal, pelo menos vai poder assistir no YouTube depois. Tá legal? Então, a pergunta da Marinalva Paula. Quando o gramado está com falhas, o que fazer? Quando o gramado está com falhas, a gente, primeira coisa, tem que investigar qual é a causa dessas falhas, porque pode ter muitas falhas, tá? As causas mais comuns que eu vejo, sim, é sombreamento, tá? E muitas vezes é doença, às vezes o gramado está mal nutrido, está mal cuidado, então podem aparecer algumas doenças e algumas pragas que provocam falhas no gramado. Também acontece bastante, é mais comum do que parece, o gramado ele ser queimado e intoxicado por algum produto químico que às vezes as pessoas jogam em cima da grama e acaba queimando, às vezes xixi de cachorro também acaba provocando isso, essas manchas, essas falhas. Então, primeira coisa, porque cada falha tem um tratamento diferente, uma prevenção diferente, né? Porque xixi de cachorro é totalmente diferente de doença, então não dá pra tratar igual só porque é uma mancha no gramado. Então a primeira coisa é investigar para descobrir o que está provocando aquela mancha no gramado. Então é uma coisa muito ampla, né? E a resposta é aquela respostinha chata, depende. Depende muito do que está causando essa falha no gramado. Ela pergunta também quais os melhores adubos para gramados. Então tem várias empresas de fertilizantes, a Forte, a Nutriplan, tem várias diversas, que a maioria delas tem uma linha de fertilizantes própria para gramados. Os fertilizantes para gramados, eles costumam ser mais ricos em nitrogênio do que nos outros nutrientes. Tem formulações tipo 13, 5, 3, por exemplo. Então, o 13 representa o nitrogênio na fórmula NPK. O 5 ali, né, o P vai ser o 5 e o K vai ser o 3, né, que é o potássio. Então é nitrogênio, fósforo e potássio, e geralmente a proporção de nitrogênio é maior. Também a gente pode usar nos gramados fórmulas equilibradas, tipo 10, 10, 10 ou 20, 20, 20, que também funciona muito bem em gramados. Quando a gente está implantando o gramado, não é bom usar esses fertilizantes, porque o nitrogênio, quando a planta, qualquer tipo de planta, tá? Não é só para gramados. Quando a planta ela não tá com a raiz perfeita, formada, tá? Ela foi machucada, foi quebrada, porque acabou de ser plantada, porque foi mexida, ela não deve receber nitrogênio, porque o nitrogênio vai acabar queimando essas raízes que foram danificadas pelo próprio plantio. Então, nessa fase inicial de plantio, a fertilização ela é mais de fortalecimento. Então é fósforo e potássio que a gente aplica quando está implantando o gramado. E outro nutriente, fertilizante, vamos dizer assim, que é muito bom para essa fase inicial, é o calcário. O calcário ele vai equilibrar o pH do solo e vai permitir que as plantas absorvam os nutrientes que a gente colocar ali ou que já estejam ali. Então não adianta a gente só fertilizar se não equilibrar esse pH. As plantas não são capazes de absorver esses nutrientes se o pH não estiver neutralizado. Então é muito importante durante a implantação, né, antes até na preparação,
utilizar o calcário, às vezes até 3 meses antes, para neutralizar esse solo, e fornece cálcio também, que é importante para as plantinhas. Ela pergunta também quais as principais doenças do gramado e como evitar. Então depende muito de onde você está e qual espécie de grama que você está cultivando. Tem várias espécies diferentes. Tem a grama esmeralda, tem a grama São Carlos, que tem variações de nomes aí por causa da região e tal. Aqui a São Carlos a gente chama de curitibana ou grama sempre verde. Quanto que tem que ficar o pH do solo? Então, Vanessa, o pH do solo ele tem que ficar em torno de entre 6 e 7, que é um pH considerado neutro já, tá? E os solos brasileiros, eles costumam ser ácidos. Então, a aplicação de calcário é bem importante para os nossos solos. Então, como eu estava respondendo a pergunta da Marinalva, vai depender da espécie de grama, tá? E da região onde você tá. Tem algumas regiões em que a rhizoctônia é mais frequente, outras a gente vai ver mais paquinha. Então, depende do gramado, depende de formigueiro também, pode aparecer, cupinzeiro. E como evitar doenças, né? É mais interessante pensar assim, que não adianta a gente conhecer todas as doenças se a gente não sabe qual doença que tá ali e se a gente não sabe como prevenir essas doenças, né? Para evitar as doenças, a gente tem que manter o gramado saudável. E para manter o gramado saudável, controle de plantas daninhas, fazer fertilização, a frequência correta de podas, tá? De passar o cortador de grama. É isso que vai manter ele saudável, como eu vou conversar um pouquinho mais adiante aqui com vocês. Lulu Biasi. Deixa eu tomar um golinho de água. Hoje eu tô sem o meu chimarrão, o pessoal tá acostumado a me ver tomando chimarrão nas lives. Vou dizer a verdade pra vocês, eu tomei tudo antes da aula. Agora chegou a hora da aula, acabou o chimarrão, não posso trazer o chimarrão pra aula, não posso nem oferecer pra vocês. A Lulu Biasi perguntou o seguinte: carrapatos que transmitem doenças se escondem nos gramados ou é lenda urbana? Então, Lulu, não é lenda urbana, é verdade, realmente os carrapatos que transmitem as zoonoses, que transmitem doenças, como o carrapato estrela, por exemplo, eles realmente se escondem nos gramados, tá? Faz parte do habitat deles, o gramado. Eles aproveitam, né? Geralmente o ser humano, ele não é o hospedeiro do carrapato, né? Mas eles estão nos animais, no cachorro, no cavalo, na vaca e tal, e ele acaba caindo no gramado para depositar os ovos. Então faz parte do ciclo da vida do carrapato ele estar no gramado. Só que ele só vai ter esse carrapato no gramado se esse gramado for frequentado por animais que tenham esses carrapatos. Então, se você tem um gramado no jardim, você não precisa se preocupar se o seu gramado não for frequentado por animais, né? Então, se é o seu cachorro de casa e você tem um controle de carrapato no cachorro, não precisa se preocupar que vai ter carrapato no seu jardim, porque não vai ter. Não tem da onde o carrapato aparecer. Então, não precisa sair arrancando a grama porque pode ter o carrapato estrela, porque não vai ter se ele não for frequentado por animais contaminados com carrapatos. A Marinalva perguntou qual o melhor horário para molhar o gramado. Tem 2 horários que eu acho bom para molhar o gramado, que é à noite, tá? A não ser que esteja muito frio, tá? Porque senão ele fica molhado muito tempo, isso não é bacana. Ou então pela manhã cedo, que daí dá tempo para a planta da grama ela se hidratar, tá? E não vai provocar queimadura. Às vezes a gente coloca a água no sol forte e aí fica uma gotinha de água em cima da folha, e aquela gotinha ela funciona como uma lupa e pode acabar queimando as folhas da grama. E o melhor momento mesmo é que você economiza mais água nas horas mais frescas do dia, que essa água não vai evaporar tão rápido, vai dar tempo dela penetrar na terra, ser absorvida pelas raízes e a grama daí vai conseguir se hidratar melhor e por mais tempo quando a gente molha
a grama, não quando ela tá mais precisando, mas nas horas mais frescas do dia, ela consegue absorver melhor essa água. Ó, o Cauã Inocêncio perguntou: o que causa a coceira na hora em que eu deito na grama? E aí a gente volta lá na pergunta da Lulu, que estava falando dos carrapatos. O que causa a coceira são os bichinhos que tem na grama, então não é a grama em si. Às vezes as pessoas acham que é os pelinhos da grama, é a grama. Não é a grama que causa coceira. O que causa coceira são os bichinhos que tem na grama, miquim, de carrapato, por exemplo. Eles vão subir no corpo da gente e vão tentar usar a gente como hospedeiro, e na maioria das vezes eles não vão conseguir. Só que acaba dando essa coceira. Então os miquins, né, que são a fase larval dos carrapatos, eles ficam na grama esperando algum animal passar ali para que eles possam achar um novo hospedeiro. Então às vezes a gente rola na grama, num parque, por exemplo, que é frequentado por cachorro e tá cheio, lotado de miquim, ou num campo, por exemplo, onde o gado pasta, onde tem cavalo, onde tem vaca. E aí a gente rola nessa grama e tá cheio de miquim. Isso dá uma coceira danada no corpo. Então tem mais a ver com isso, tá bom? A coceira. Deixa eu tomar mais um golinho de água aqui. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Às vezes eu não pergunto, eu esqueço de perguntar se o áudio tá legal, se tá num volume bom. Priscila Menezes perguntou o seguinte, bem interessante a pergunta dela, acho que deve ser a dúvida de muita gente. Tem como recuperar uma grama cheia de ervas daninhas e formigueiros? E se tem, como recuperar? Na verdade, tem como recuperar. Se tem a grama viva ali, a gente sempre tem como recuperar. A questão maior não é se a gente pode recuperar, é se vale a pena recuperar essa grama. Porque às vezes você vai gastar tanto tempo, dinheiro arrancando erva daninha, tá? Ou às vezes aplicando um herbicida seletivo para controlar essas plantas daninhas. Ou aplicando um veneno para matar essas formigas. Que daí você tem que calcular se vale mais a pena você passar esse trabalho, que vai levar um tempo até recuperar a grama, né? Ou se vale mais a pena você trocar a grama. Então essa é a questão. Mas mais adiante eu vou explicar mais ou menos formas da gente evitar que a grama chegue nesse estado, que é o mais interessante de tudo, que muitas pessoas acabam negligenciando. E aí o gramado acaba infestado de ervas daninhas e pragas também. Então tem como recuperar, só que a gente tem que saber se vale a pena ou não, tá? Essa é a principal questão. Questão tanto financeira quanto de trabalho, né? De ficar ali. Quem trabalha com jardinagem sabe muito bem que não é molezinha arrancar a planta daninha de qualquer lugar, seja no gramado, seja no canteiro. As plantas daninhas, elas têm uma raiz, parece que tem um alicerce no solo. Você vai tentar arrancar, a desgraçada, ela arrebenta, né? Então é complicado, às vezes vale mais a pena você começar do zero. Se ele está muito infestado, dependendo da situação, se é uma área grande, vale mais a pena você começar do zero do que tentar recuperar esse gramado. Ó, pergunta do perfil Minhas Plantinhas. Minhas Plantinhas sempre participa, eu acho ótimo também. Gente, participem, mandem perguntas para as lives, tá? É importante pra gente construir essa live, responder as dúvidas de vocês. Então, quando eu colocar a caixinha ali de perguntas, vocês não precisam ter medo. Pode botar sua pergunta ali, que se for dentro do assunto, ela vai ser respondida na live, tá bom? Perguntou qual a melhor grama para áreas com piscina. Aí vai muito do gosto, porque a piscina ela não interfere muito no tipo de grama. Então se você acha a grama esmeralda mais bonita, ou se você acha a grama sempre verde mais bonita, vai muito do seu gosto, do projeto de paisagismo, tá? Não tem essa de, uma grama se adapta mais à área com piscina, não tem essa, tá?
Não faz a menor diferença se tem piscina, se não tem piscina. Não é que nem árvore, por exemplo, né? Tem árvores que a gente não pode plantar perto da piscina porque ela vai acabar afetando a estrutura da piscina. Mas para gramas, gente, isso não interfere em nada, porque a camada de raiz de uma grama ela é muito pequena e ela não engrossa, né? É óbvio que ela não vai chegar a afetar a estrutura da piscina. O que a gente se preocupa às vezes é com podas, tá? Às vezes vale mais a pena você plantar perto da piscina uma grama que você não precise podar tanto, porque daí não vai voar folha para dentro da piscina, mas é uma questão muito pequena, digamos assim, pra gente considerar na hora de escolher a grama que vai em torno da piscina. Ó, Mfer Braga, o perfil Mfer Braga perguntou o seguinte: qual a grama mais resistente ao xixi de cachorras? Aí eu vou dizer o seguinte pra você: não tem uma grama que seja mais resistente. As gramas elas são sensíveis ao xixi de cachorra. O que a gente pode fazer para evitar que o xixi de cachorra provoque manchas no gramado? Então o recomendado é que você não deixe o gramado 100% livre para os cachorros, que você libere ele em alguns horários e o cachorro vai aproveitar aquele horário e vai fazer xixi no gramado, né? É assim mais ou menos que funciona. E aí o que vai acontecer? Você observa o cachorro e onde ele fizer xixi, ou então você aproveita e faz a hora da rega próximo daí. E onde o cachorro fizer xixi, você lava o gramado. Porque o que não pode acontecer é o xixi ficar em cima da grama. Mas se você lavar e ele penetrar, não tem problema, ele vai funcionar até mesmo como um fertilizante, tá? Então é uma coisa meio complicada isso, porque não tem uma grama que seja resistente. As gramas são sensíveis ao xixi de cachorro. E o xixi da cachorra, ele é mais prejudicial realmente ao gramado. Ele forma umas manchas bem feias, amarelas, bem feias na grama. E a questão é essa: se você viu o cachorro fazendo xixi, você pode ir lá e lavar esse xixi para limpar a sua grama, né? Só uma simples lavada superficial já é suficiente, tá? Vanessa perguntou ali: acúmulo de água na grama danifica ela? Danifica bastante, Vanessa. A grama ela não pode ficar encharcada. Algumas espécies são mais resistentes a áreas úmidas. Por exemplo, a grama Santo Agostinho, ela é mais resistente a áreas úmidas, então ela resiste um pouco mais, tá? Mas a maior parte dos gramados, inclusive essa, elas preferem, tá, um solo mais arejado, mais drenável, que não acumule água. Onde empoçar, a raiz acaba ficando asfixiada e a grama acaba morrendo naquela área. Vamos para a próxima. Ó, Malta Sage perguntou, que eu acho que é uma pergunta semelhante ali da Marinalva, tá? Por que a grama esmeralda não resiste a lugares sombrios? E no tempo frio ela queima. Não é só a grama esmeralda, tá? Maior parte das espécies de gramas, elas não são plantas para áreas sombreadas. Isso é uma característica da espécie. É uma planta que precisa de uma taxa fotossintética alta para conseguir sobreviver. Ela precisa de sol, tá? Assim como tem plantas que não toleram o sol pleno, a grama precisa do sol. É muito importante. E não adianta assim: ai, mas o meu jardim, a minha grama, ela pega só 1 hora por dia. Não é suficiente, gente. Pleno sol é 6 horas diárias por dia, pelo menos. As gramas mais resistentes, elas precisam pelo menos 4 horas diárias de sol, tá? E essas gramas resistentes quais são? As consideradas assim mais resistentes que a gente tem no Brasil é a Santo Agostinho, tá? Que a gente chama também de grama inglesa, e a grama São Carlos, que ela tem um nome também, dependendo da região, de Curitibana ou Sempre Verde. Essas gramas, elas são mais apropriadas para áreas semi-sombreadas, tá? 100% sombreada, não vai ter uma grama que vai sobreviver. Aí a gente coloca outras forrações, tá? Eu vou fazer um desenho aqui no quadro, mais ou menos, para vocês entenderem o que eu tô falando.
quando a gente vai implantar um gramado, né? Aí a gente tem uma área aqui. Vou fazer uma área hipotética. Deixa eu ver se está aparecendo ali. Digamos que tem uma área hipotética assim, né? A casa é aqui. Gente, não prestem atenção nos meus desenhos, tá? Eu faço desenhos bem bonitinhos no computador. Tá, e aí o que que acontece? A gente pega e grama toda essa área, né? Ah, eu vou chamar lá a empresa gramadora e vou gramar toda a área. Aí o que acontece? Começa a aparecer falhas na grama. E aí o que a gente observa essas falhas? Onde é que vai aparecer falhas? A gente se dá conta que aqui onde tem uma árvore, tá? Essa aqui é a copa da árvore, tá, gente? Imaginem os galhos assim. Tá? Aqui onde tem essa árvore, na projeção de copa dela, começa a rarear a grama. Bem pertinho da raiz dela é onde a grama não cresce, não se desenvolve. E geralmente o que as pessoas fazem? A grama morreu ali, deve ter dado alguma doença, vai ali e troca a grama. Ou então faz uma coisa pior, vai e coloca terra por cima, tá precisando de nutriente. A grama tá precisando de nutriente, então a gente vai colocar esterco de gado. Gente, o pior veneno é colocar esterco de gado em cima da grama. Por quê? O esterco, imagina o seguinte, o boi, tá, quando ele tá lá no pasto, ele tá comendo. O que ele tá comendo? Ele tá comendo um monte de semente. Quando ele tá comendo pasto, ele come folha de grama, ele come folha de monte de erva daninha, porque pra ele aquilo é comida, e é comida mesmo. Só que acontece, aquela grama ela não é igual ao do nosso jardim, que é homogênea, bonitinha. Ali tem um monte de espécies diferentes, e ele tá comendo tudo aquilo, e aquilo passa intacto pelo sistema digestivo dele. E aquela sementinha sai lá no esterco dele, e aí você pega aquele esterco e coloca na sua grama. E aí você não entende por que o gramado ficou infestado de ervas daninhas depois que você colocou adubo em cima dele. Então, gente, isso acontece muito, acontece todo dia. Não, o jardineiro fala, né? Vamos colocar um esterco que o gramado vai vir, ele vai ficar nutrido. Realmente, você está nutrindo o gramado, mas você está infestando ele com ervas daninhas, tá? Então, voltando aqui para o nosso desenho, imagina o seguinte, aqui começa a rarear a grama, né? Aí você tem um cachorro, né? Um Rottweiler. E quando vem alguém e passa aqui na rua, digamos que aqui é a rua, tá? A entrada do pátio. Quando passa alguém na rua, seu cachorro vai lá e tá marcando território, ele vai lá e vai latir pra quem tá passando. Então ele sai correndo, digamos que a casinha dele é aqui, né? Aí ele sai correndo por aqui, vem até aqui o portão e corre pra lá e corre pra cá, e corre pra lá e corre pra cá. O que vai acontecer com o gramado aqui na frente, gente? Vai acabar ficando um caminho, não é? Não é verdade? Geralmente é isso que acontece. Aqui acaba se tornando um caminho. E tem mais, né? Às vezes você cria lá um caminho todo bonito de bolachinha, né? De madeira ou de pedra, que vai, sei lá. Você quer fazer um caminho todo bonito, né? Com árvores e tal, até o portão da sua casa. Só que o que as pessoas fazem quando chegam na sua casa? Elas não passam por esse caminho, elas vão cortando o caminho. Então a gente tem que observar isso. Quais são as áreas que estão sombreadas, que não está crescendo a grama? Quais são as áreas de trânsito, né, que a gente trafega e vai provocando falhas no gramado, onde o cachorro faz um caminho no gramado. E aí a gente simplesmente aceita que ali não dá para plantar grama. Porque a grama ela precisa de respirar, ela precisa que o solo não esteja compactado pelo pisoteio, ela precisa de sol. Então nessas áreas a gente não planta grama. Mas Raquel, o que a gente faz? A gente vai deixar a terra ali exposta, aberta? Não, a gente não pode deixar a terra exposta. A gente vai colocar uma forração. E que tipo de forração a gente pode colocar? Olha que legal. Se a área é de tráfego, a gente pode colocar uma forração morta. O que pode ser uma forração morta? A gente pode colocar pedrinhas, pedrisco, por exemplo. Ou pode até mesmo pavimentar, fazer um caminho de verdade naquela área, tá? Então, aqui nessa área, a gente pode colocar um pedrisco, tá? Não gostou do desenho reto? Quer uma linha mais tropical, mais orgânica, mais contemporânea? Não tem problema, a gente pode fazer também. A gente faz uma linha orgânica, né? E coloca um pedrisco aqui na área que o cachorro cresce, onde o cachorro caminha, onde ele corre.
Porque daí o que vai acontecer? O seu jardim vai continuar bonito, vai ter aquele apelo estético e não vai ter aquela grama falhada. Olha que ótimo! Na área embaixo da árvore. Ah, na área embaixo da árvore não tem tráfego. Legal, não tem tráfego. Então não precisa colocar pedrinha. É, realmente, a gente não precisa colocar pedrinha. A gente pode colocar forrações maravilhosas embaixo dessa árvore, porque não tem tráfego. Tem muitas plantas de sombra que vão crescer e vão achar ótimo ficar embaixo da árvore. Você está acrescentando interesse no seu jardim. Ó, ele vai ficar mais interessante, ele vai ficar mais bacana, vai ficar mais bonito. Aí você pode vir lá no seu projeto e desenhar aqui uma forma orgânica e tal. Inclusive você pode até subdividir essas áreas, plantar espécies diferentes. Aqui eu vou plantar grama preta, que é super popular, super comum, você acha em qualquer lugar. Aqui você pode plantar trapoeraba roxa, fica lindo, abacaxi roxo, que mais? Lírio da paz, antúrios, muitas plantas que crescem na meia sombra e na sombra, tá? Você pode plantar flores. As empresas têm essa preocupação, tá? De descompactar a grama, tá? As empresas que fazem manutenção de gramado, eles têm equipamentos para fazer a descompactação, que geralmente eles são umas facas que entram na terra, assim, e tiram pedacinhos, plugs de terra com grama do gramado, e isso permite que entre ar, que você consiga repor até com areia para melhorar a aeração do gramado. E no Brasil eu não vejo empresas que façam esse serviço. E eu andei procurando esses dias, porque eu estava escrevendo um artigo sobre isso, e eu acho que tem apenas uma empresa que tem um equipamento para fazer a compactação que a gente possa comprar. Então não é uma preocupação muito, sei lá, muito forte aqui no Brasil, embora seja super importante. O que eu vejo às vezes é quando o gramado está compactado, o gramado tá feio, vamos lá e troca tudo. Essa as ideias, a política aqui no Brasil de cuidar do gramado, porque é meio absurdo, né? Então, eu acho que tem que ter mais investimento, né? Porque até tem uma forma, assim, digamos, caseira de descompactar o gramado, que é através de você ter uma bota com pregos, tá? Ou então com um ancinho mesmo, né? Pra você ir fazendo furos no gramado, mas é uma trabalheira. Seria bem mais interessante, principalmente para grandes áreas, se a gente tivesse uma máquina própria para fazer a descompactação do solo. Ai, Marinalva, eu respondi a sua pergunta lá. Depois você vai ficar aqui, vai ver o início do vídeo, porque eu vou compartilhar aqui com o pessoal. As ervas daninhas matam a grama ou apenas nascem naquele lugar e deixam a área feia? Então, a erva daninha, ela não mata a grama, tá? Não mata a grama, geralmente ela não mata a grama, o que acontece é que assim, ó, vamos fazer outro desenho, vamos ver se vai caber aqui. Imagina que aqui é uma área gramada, tá? O que acontece? Se a área gramada tá fechadinha, tá bonitinha, né, não nasce, diminui bastante a chance de nascer erva daninha, porque a erva daninha ela precisa encontrar uma área em que a terra fique exposta ao sol, tá? Então, se o gramado tá bem fechado, não tem espaço para erva daninha, elas não aparecem. Então, um gramado saudável, bem cortado, na frequência certa, não tem espaço para erva daninha não aparece, tá? Agora, se você deixa de cortar o gramado, se você não cuida, começou a aparecer falha porque aconteceu um xixi de cachorro, ou aconteceu uma paquinha, né? Acabou provocando uma mancha no gramado, o que acontece? A erva daninha cai ali e é uma área de solo exposta, e ela vai germinar, ela vai crescer. As áreas sombreadas também, às vezes na área sombreada, digamos que aqui tem uma copa de uma árvore, né? Nessa área sombreada, a grama não consegue se desenvolver. Aí a erva daninha cai lá e ela é adaptada à sombra, ela cresce. Acontece bastante também, tá? O solo ácido também, às vezes o solo ácido, a gramado não consegue se desenvolver e acaba provocando falhas. Aí também tem muita planta daninha que é adaptada ao solo ácido, enquanto que o gramado não é. Então manter o pH do solo neutro é importante para a gente manter
o gramado bem fechadinho, sem risco de aparecer planta daninha. Ok? Vamos lá. Como e com o que adubar um gramado grande? Eu acho que essa pergunta já ficou mais ou menos respondida com a pergunta da Marinalva lá. As adubações, elas devem ser feitas quando o gramado está no período vegetativo. Então, na maior parte do Brasil, você vai adubar o gramado o ano inteiro. Pode adubar uma vez por mês, tá? Agora, nos estados do Sudeste e do Sul, onde é frio no inverno, a grama diminui o metabolismo dela, diminui o crescimento, então a gente não precisa adubar tanto. A gente aduba no outono ali por último e depois você deixa para adubar só lá na primavera, tá? É mais ou menos assim que funciona. Enquanto a grama está crescendo, a gente aduba. Quando ela diminui o ritmo dela, a gente não precisa adubar. Se você adubar nessa época, não é que vai fazer mal para a grama, você está colocando adubo fora, porque a planta não vai aproveitar esse fertilizante, porque ela está numa fase que ela não está muito a fim de crescer, ela quer ficar ali descansadinha, porque tá frio, tá? Ela não tá crescendo muito, então não adianta você fertilizar nessa época. A Sila perguntou, olha que interessante, como deve ser o tratamento no inverno frio? Então é o seguinte, uma coisa que as pessoas fazem muito, né, como eu falei pra vocês, não só esterco, o que acontece? O gramado no inverno, vamos fazer uma cobertura no gramado, porque no inverno é o que se faz, é o que todo mundo faz. Então vai lá e joga terra no gramado, por cima do gramado. O que acontece? Isso é péssimo, gente, porque isso prejudica a aeração do gramado. Ele tá numa fase que ele precisa de bastante sol, muitas vezes a insolação é menor no inverno, e aí você vai lá e joga terra e obscurece ainda mais o ambiente dele. Então, jogar terra no gramado acaba provocando compactação do solo, tá? E impede a grama de ver a luz, né? De fazer a fotossíntese. Mas o que a gente pode fazer no lugar? Então, o que se faz no inverno que a gente não pode jogar terra comum? Então, a terra comum ou composto orgânico a gente não coloca no gramado, muito menos o esterco, como eu falei pra vocês antes, tá? O que a gente coloca? Existe no mercado produtos à base de turfa, tá? A gente compra esse produto que é próprio pra gente colocar em cima do gramado. A gente chama até, os americanos eles chamam de topsoil, que é uma mistura própria para você colocar em cima do gramado que não vai prejudicar ele, tá? Então a turfa é importante e areia comum, tipo areia de construção mesmo, areia média. Você mistura com a turfa, tá? E aplica em cima do gramado, mas é uma camada fininha, não é para cobrir o gramado, não é para esconder o gramado. É uma camada fininha e aquilo vai o quê? Ele vai melhorar a fertilidade do solo, porque tem turfa, né? A turfa ela tem bastante substâncias úmicas e a areia vai facilitar a drenagem, a aeração, vai melhorar a questão da compactação que a gente falou antes, tá? Então é importante a gente fazer essa camada de uma mistura de turfa com areia, tá? Vermiculita também dá pra colocar porque ele é bem leve e também facilita a drenagem e a aeração. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que é isso. Então no inverno a gente reduz as podas, tá? Não precisa podar com tanta frequência. E você faz essa cobertura, esse topsoil, tá? Mas não com terra, tá? Não com terra, não com composto, tá? A gente faz a cobertura com uma mistura de turfa e areia, tá? É a melhor coisa pra você colocar em cima do gramado. E é um pouquinho, gente, não é pra cobrir o gramado, tá? É uma camada fina. Você aproveita esse topsoil para corrigir, às vezes, desníveis no gramado. Às vezes tem um buraco, você criou um buraco em algum lugar, um morrinho e tal. Você usa o topsoil para dar uma corrigida também nesses desníveis, tá? A gente pode usar o topsoil também quando faz aquela descompactação, né, que você tira os plugs. No lugar desses plugs você pode colocar esse topsoil, que também é muito bom. Vamos lá, vamos ver o que mais que tem aqui. Ó, a Vanessa perguntou o seguinte: já coloquei grama no meu jardim várias vezes. Da última vez fiz uma adubação com material orgânico para ver se era falta de nutrientes e morreu novamente.
Inicialmente a grama fica linda e depois ela morre. Isso já aconteceu 4 ou 5 vezes. Não acredito que seja falta de sol, pois o sol bate nessa região 1 hora por dia. E no jardim existem outras áreas semi-sombreadas como essa. O que posso fazer para resolver? Eu acho que, apesar de que ela não acredita que seja a falta de sol, eu acho que é a falta de sol sim, porque como eu comentei com vocês antes, 1 hora por dia a gente não considera nem meia sombra, tá? E a grama, para ficar saudável, ela precisa de sol, tá? Algumas gramas toleram a meia sombra, tá? Mas elas não gostam da sombra. Ela não vai se desenvolver bem, ela não vai crescer bem nesse ambiente. Mesmo que você deixe tudo certinho, tudo perfeito, pH do solo, nutrição, irrigação, mesmo que tá tudo certinho, se não tiver a quantidade certa de horas de sol que ela precisa por dia, ela não vai crescer e não vai ficar bonita, tá? Então 1 hora de sol, gente, não é o suficiente. Tá? Não dá pra dizer que bate sol quando bate sol 1 hora. Dá pra dizer que aquilo ali é uma meia sombra e bem assim, pra grama é bem ruim. Pra outras plantas, pra outras forrações, como eu comentei com vocês, pode funcionar, mas pra grama não funciona, tá? Precisa de mais luz. É isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, porque aquela pergunta era a última, gente. Plantar grama em barro é bom ou é lenda? Então, o barro, eu acho que quando você fala barro, você quer dizer um solo mais argiloso, tá? O solo mais argiloso, ele tende a reter melhor os nutrientes e a umidade. E as gramas, elas gostam, né, tanto de umidade quanto de nutrientes. Só que você tem que cuidar para a argila ela não ser muito compactada, porque daí não é bom para a grama também. Então, o solo argiloso, ele não é necessariamente ruim, mas ele precisa ser condicionado, tá? Para poder receber a grama. Por que gramado dá muita aranha? Porque gramado é um ambiente perfeito para os insetos, gente. É natureza, onde tem natureza tem bichinho, onde tem bichinho tem aranha. É o ciclo se fechando, faz parte, tá? Não dá pra você ter contato com a natureza, com as plantas e achar que não vai aparecer uns bichinhos. A não ser que você fique aplicando veneno em tudo, daí é complicado. Grama amendoim tolera meia sombra? Então, a grama amendoim a gente chama de grama, mas ela não é uma grama verdadeira. Ela tolera sim a meia sombra, ela é ótima pra gente plantar nessa área aqui, ó, embaixo da copa da árvore, que eu comentei com vocês, tá? É perfeita pra colocar nessa área. E ela é legal também porque além dela tolerar a sombra, ela vai dar uma textura diferente, ela cresce mais alta, parece um colchão, né? Ela fica bem bonita, ela dá florzinhas amarelas. Então a grama amendoim é uma excelente forração. Qual o inseticida ideal para combater os cupins? Inseticida comum, não tem um inseticida próprio para cupins, tá? O cupim ele é complicado de matar porque você tem que atingir a rainha, né? Ela é uma colônia, igual a colônia de abelhas, e de formiga também é assim, tá? Então você tem que atingir a rainha. Se você não mata a rainha, você não mata o cupinzeiro. Então, por isso que é tão complicado. Geralmente ela tá muito, muito embaixo. E é difícil atingir com qualquer veneno. Vamos ver. Dizem que é bom substrato com areia. Exatamente, tem que ter algo que permita que a raiz da planta respire. Então areia, vermiculita, turfa, que são elementos que não compactam com o tempo. Gente, eu acho que é isso, tá dando o tempo aqui bastante. Se ficou alguma dúvida, tá? Vocês podem me mandar pelo direct, podem mandar por e-mail, o e-mail é contato@jardineiro.net. Manda por e-mail se ficou alguma dúvida sobre gramados. Esse vídeo ele vai ficar aqui no Instagram até 24 horas, né? Até amanhã, tá? Eu vou compartilhar ele com vocês, pra quem pegou o finalzinho, pra quem só conseguiu ver o começo, pra quem não conseguiu ver também, vai ter oportunidade de ver. E estou gravando ele, vou editar e vou colocar no YouTube pra o pessoal ver depois, tá bom? Um grande beijo. A próxima live eu vou falar sobre violetas, as violetas africanas, tá? Então depois eu vou deixar o quadrinho aqui para você mandar a sua pergunta, pra gente bater esse papo gostoso sobre violetinhas, tá bom? Beijo, gente! Até a próxima!